Vamos falar da inelegibilidade daquele. Vai. O ministro Benedito Gonçalves, corregedor do TSE, relator da AIGE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, que pode resultar na ilegibilidade de Jair Bolsonaro por 8 anos, votou a favor da condenação dele por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, mas livrou a cara do general Walter Braga Neto, vice na chapa de Bolsonaro. Alertou que o voto que distribuiu aos outros 6 ministros conta com 382 páginas. Ontem veio à luz uma, por assim dizer, uma síntese de 200 páginas apenas dessas 382. As transgressões aconteceram, aponta, na reunião promovida por Bolsonaro com embaixadores estrangeiros no dia 18 de julho do ano passado, no Palácio da Alvorada, quando acusou fraudes inexistentes em votações anteriores e afirmou que o sistema eleitoral em 2022 era vulnerável. A gente tem um trecho. Olha, atenção, as duas acusações são abuso de poder político, né? E o uso abusivo e impróprio dos meios de comunicação. Bom, isso está mais do que demonstrado. Eu escrevi um texto hoje de 15 mil toques de madrugada. Li pelo menos 60%, quase 70%, linha a linha do voto, e depois aí fiz uma leitura mais dinâmica, mas não me escapou nada de importante. Está tudo lá, se vocês quiserem, síntese, trecho, transcrito, tudo bonitinho. O Benedito aponta com uma riqueza de detalhes, né, os 2 crimes cometidos por Bolsonaro, e não resta caminho que não seja inelegibilidade, ponto final. E demonstra que aquilo que aconteceu no Palácio naquele dia, naquele 18 de julho, era a culminância de uma trajetória. Não é? A tese da defesa, e todo mundo tem o direito de defesa, mas também eu não preciso concordar com a defesa. A tese da defesa é: Bolsonaro estava apenas fazendo uma análise, uma crítica do processo eleitoral. E o Benedito demonstra que não. Aliás, nós selecionamos 2 trechos exemplares do voto dele, que sintetiza os crimes. Atenção, sintetiza os crimes que Bolsonaro foi cometendo, de que aquele evento no Palácio era o ápice. E sim, e ele o fez com objetivo eleitoreiro. Ele usou a máquina pública para aquilo. O desvio de finalidade caracterizado vai se tornar inelegível por 8 anos a partir de 2022 e ponto. Acabou. Vai poder se candidatar a partir de 2030. É isso, é esse o caso. Vamos ao primeiro trecho do Benedito, vai lá. Na leviandade com que foram tratadas investigações em curso e documentos técnicos cujo teor foi publicizado fora de contexto e com distorções severas. Transbordam no uso das prerrogativas do cargo público e do comando das Forças Armadas para promover o acirramento de tensões institucionais, inclusive após o pleito, marcado pela ausência de um esperado gesto de inequívoca aceitação dos resultados eleitorais pelo então presidente da República. Transbordam na virulência com que se tentou deturpar a trajetória da vida devida de 3 ministros presidentes do TSE, apenas para criar inimigos imaginários que liderariam uma inventada conspiração para fraudar resultados eleitorais. Transbordam na covardia das acusações forjadas contra servidores da Justiça Eleitoral, pessoas cujas atitudes concretas nos episódios examinados dão mostra de sua competência técnica e de seu compromisso institucional. Transbordam na degradação da cadeia de confiança que levou a um cenário de caos informacional que vem provocando danos graves ao debate democrático. Bom, alguém tem alguma dúvida de que assim se fez? Com isso aqui, ele está pegando a tese da defesa? Não, ele apenas estava fazendo uma crítica. Diz, não, o que ele fez transbordou em muito da simples crítica, eram crimes e ataques ao processo eleitoral. E tem um segundo trecho também muito importante. Vamos lá.
transbordam na manipulação de sentidos em que supostos desejos de liberdade, transparência e estabilidade democrática são mesclados a uma violência discursiva extrema, destinada a fazer da desconfiança infundada na justiça eleitoral um fator de mobilização político-eleitoral. Transbordam, enfim, no golpismo, sob uma forma de um flerte perigoso com soluções extremas, supostamente motivadas pelo desejo de eleições transparentes e autênticas, obstinadamente repetido para jamais ser saciável. Os ilícitos perpetrados pessoalmente pelo primeiro investigado, na condição de presidente da República, chefe de Estado, candidato à reeleição em 2022, esgarçam a normalidade democrática e isonomia, ao propor uma cruzada contra uma inexistente conspiração para fraudar eleições. O primeiro investigado não estava perdido em auto-engano, estava fazendo política e estava fazendo campanha. A recusa de valor ao conhecimento técnico e a respeito das urnas e a repulsa à autoridade do TSE foram manejadas como ferramenta de engajamento. Eu destaco aí o trecho em que ele diz, Ovolio Bene, não foi auto-engano, não foi sem querer, foi de forma deliberada. O crime foi consciente e claro. Avisa um ouvinte que o trecho que eu reclamei sim foi ao ar, os meninos fizeram a coisa certa, mas entre uma pausa e outra ele foi muito baixinho e eu não ouvi aqui no retorno. Então, meninos, estava certo e e a minha bronca foi improcedente. Aí eu falo no ar qualquer. Vai, Larissa. Sim. Agora eu não ouvi. O que eu posso fazer? Bota o microfone, não que eu perco o tino. Muito bem, Augusto, Pedro, estava certo o vídeo conforme combinado. Olha, aqui tá, enfim, acabou. O Benedito demoliu o Jair Bolsonaro. Demoliu o Jair Bolsonaro. Não sobrou mito sobre mito. Acabou. Vai se tornar inelegível. O julgamento vai ser retomado amanhã com o Raul Araújo, ministro que eles esperam que peça vista. O ministro deu a entender que não vai pedir vista, não. Que vai votar. Sim ou não, vai votar. E aí eles estão apostando que talvez ele até vote contra, ou então que o Nunes Marques, pelo menos o objetivo, até falávamos hoje no UOL, no debate, o que eles querem, Ovolio Bene, eles não querem um 7-0. Olha, eu vou falar para você, Ovolio Bene, quando o Corinthians ganha de 1-0, eu já estou ficando feliz. Não preciso. 4-0, entendeu? Por exemplo, o Palmeiras outro dia, né, perdeu o Botafogo por quanto? 1-0. 1-0. Na presença do Bolsonaro, foi só 1. Não, Bolsonaro, você tem 4 votos, já tem 1. Haverá 4. E você vai se tornar inelegível. Os seus dizem que vai ser uma maravilha porque você vai virar uma potência eleitoral. Então tá bom, querido, vai lá virar potência eleitoral.